questão é muito boa porque ela traz para nós à tona a problemática tão simples e ao mesmo tempo tão importante da organização do espaço lúdico. Antes mesmo de sairmos adquirindo os brinquedos, há que se pensar no modo como a gente os dispõe e como nós organizamos o ambiente de brincar, não é? E às vezes algumas medidas muito simples que se aplicam neste caso não apenas a pais, mas às escolas, denunciam claramente o potencial que aquele arranjo tem, tanto para prejudicar a brincadeira, inibi-la, torná-la pobre, quanto para enriquecê-la. Eu quero te falar, mais à guisa de curiosidade, talvez não seja o caso de aproveitar essa informação para o teu trabalho neste momento. Um arquiteto francês chamado André Legendre fez uma pesquisa, e no âmbito arquitetônico, não no âmbito da psicologia, nem do comportamento infantil, envolvendo arranjos espaciais em creches, espaços para crianças de 2 e 3 anos. E ele concebeu os 3 tipos básicos de arranjos, chamados arranjo estruturado, semi-estruturado e não estruturado. O arranjo estruturado é aquele caracterizado por móveis que obstruem o espaço, né, que recheiam o espaço, que impedem a visão de um lado para o outro do ambiente. O arranjo semi-estruturado, ele envolve também mobiliário e às vezes marcas no chão, rebaixamentos do teto, mas ele não impede a visão do todo do ambiente. E um arranjo não estruturado é aquele muito característico das salas de aula infantis, em que todo o mobiliário fica no entorno das paredes e a zona interna, o meio da sala vazio, o centro vazio. Ele examinou crianças nesses ambientes. Elas tinham entre 2 e 3 anos e foram feitas fotografias a cada 30 segundos desses ambientes e filmados também. E o que ele observou, Patrícia? E que é uma grande lição para todos nós. Nos espaços estruturados, aqueles cheios de móveis, em que as crianças ficavam numa ponta da sala e não enxergavam a outra, e portanto também não enxergavam a cuidadora, nessa faixa etária eles iam um a um engatinhando, se arrastando, trazendo seus brinquedinhos para junto com a cuidadora. Estavam todos amontoados em torno dela. Naquele espaço amplo, que é o chamado não estruturado, o que é que se observou? Que as crianças corriam e gritavam o tempo todo e fazem aquilo que eu chamo de criança beija-flor. Ela vai num brinquedinho, larga, vai no outro, larga, vai no outro, larga. Não se detinham nenhum. Elas ficavam zanzando pela sala e não conseguiam desenvolver brincadeiras mais complexas e duradouras com os objetos que estavam disponíveis. De modo que o arranjo semi-estruturado se mostrou o mais fecundo. Por quê? As crianças não mostravam tanta dependência do adulto. Elas podiam ficar longe dele, porque elas conseguiam vê-lo, né? De longe, mas elas o viam e podiam mostrar. Ó, tia, ó o que eu fiz. Olha o fulano, olha o cicrano, porque elas tinham contato visual com ele. E, ao mesmo tempo, elas conseguiam uma ambiência de intimidade e de continência que favorecia o desenvolvimento de enredos mais complexos nas suas brincadeiras simbólicas. E, assim, brincadeiras que também eram mais profundas. Olha quanta lição a gente tira disso, né, Patrícia? Então, quando nós pensamos num espaço lúdico dentro de casa, por exemplo, não é a abundância de brinquedos que vai torná-lo mais interessante nem mais estimulante para a criança. Não é aquele espaço no centro do quarto livre para ela correr também, não é? Mas a possibilidade de que a gente, embora deva garantir-lhe também espaços de correr, né? Mas a possibilidade de que ela tenha pequenos núcleos ou zonas de brincar, nas quais ela tenha autonomia, ela possa tirar e colocar seus objetos, ela desenvolva, e isso já começa em torno do final do 2º ano, início do 3º ano, essa experiência da guarda do brinquedo. Do ponto de vista psicológico, a gente relaciona a fase anal, que é uma fase de descoberta de que o nosso corpo é capaz de conter e eliminar coisas, não é? É também uma fase em que as crianças enfurecidas atiram tudo longe, não é? Com raiva, elas expulsam de si aquilo que não gostam, né? E essa experiência da guarda, da responsabilidade, que começa muito
simples, né, nessa idade, ela é cultivada, ela é estimulada por arranjos assim, nos quais ela possa ser mesmo responsável pelo ordenamento dos seus brinquedos. Um outro elemento importante é pensar na altura, na acessibilidade deles, né? Então, quartos repletos de brinquedos, ou salas de aula, né, com brinquedos a 2 metros de altura, enviam uma mensagem dúbia, ambivalente. Brinque, mas não diretamente comigo, né? Peça ao adulto que intermedia a brincadeira. De certa forma, nós estamos estimulando uma dependência do adulto também, né? Ou aquela prática da contemplação. E, no limite, uma prática ainda mais perversa, que é pensar que ter é brincar. Ter não é brincar. Ter muitos brinquedos não é a garantia de brincar. Então, não basta ter 5.000 ursos de pelúcia decorando o quarto, o berço repleto de brinquedos, os móveis despencando na cabeça da criança, para que isto seja a garantia de que ela brinca. E tu vês que eu quis começar a resposta à tua pergunta por esse quesito organização, para mostrar como, antes mesmo de brincar com, ou de selecionar com o que brincar, a forma de dispor já pode ser um convite à brincadeira ou uma inibição à brincadeira. E nem tudo precisa estar visível. Esta prática do rodízio de brinquedos, né, ela é muito salutar. As crianças têm uma alegria quando reencontram um brinquedo com o qual elas não brincavam e que a gente observa. Passam uns dias, ela já não está mais brincando com aquele, é porque ele já não está oferecendo os desafios que antes oferecia. Então vamos guardá-lo por um tempo e deixar que outros brinquedos a provoquem. Em determinado momento ele reaparece e aí a gente observa, ai que bom, meu Deus, é como se fosse um brinquedo novo, melhor ainda do que um brinquedo novo. Ou se ele não causa nenhuma reação mais arrebatada, mais interessada, bem, é hora de passá-lo adiante mesmo, porque ele já cumpriu a sua missão com essa criança. Né? Cumpriu a sua missão com essa criança, Patrícia, mas poderá continuar com outra. Porque eu sou defensora da tese de que os brinquedos não morrem jamais. Os brinquedos estão sempre prontos para brincar, pelas mãos de quem com eles brinca.